Este é o podcast Órgãos e Funções Essenciais à Justiça, uma iniciativa do curso de bacharelado em Direito da FCP, em cumprimento ao projeto extensionista curricular. 2. Produzido pelos alunos do segundo bloco do curso de bacharelado em Direito da FCP, apresentado pelas equipes da turma sob supervisão e direção do professor Cristiano Brasileiro, diretor acadêmico da FCP. Obrigado a todos que nos acompanham pelas redes sociais e pelo canal do YouTube e pelas ondas de rádio educativa Cerrado, FM 92.1 MHz, e pela internet no site tudoradio.com.br. O podcast Órgãos e Funções Essenciais da Justiça traz informações sobre as atribuições do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Privada e da Segurança Pública, dando visibilidade à defesa dos direitos do cidadão, discutindo questões jurídicas relevantes e de direitos fundamentais e outros relativos à cidadania, destacando as dimensões de exercício dos direitos e acesso à justiça. Este programa leva até você informação, conhecimento, cultura e dicas sobre os direitos dos cidadãos. Neste episódio, falaremos sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Corrente, Estado do Piauí. Este programa é comandado pelos acadêmicos Clóvis Aguiar, Ingrid Arquilene e Nádia Ferreira. Teremos a participação ilustre do excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção de Corrente, Estado do Piauí, o doutor Avelino de Negreiros Sobrinho Neto. Bom, doutor, seja bem-vindo. Obrigado pelo aceite do convite para esse projeto. E dando início aqui aos nossos questionamentos, qual a importância da Ordem dos Advogados do Brasil na composição do CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público? Eu que agradeço aqui inicialmente o convite feito pela Faculdade de Cerrado Piauiense, instituição a qual faço parte, sou professor. Quero aqui parabenizar ao professor Cristiano, os alunos do segundo bloco, por esse projeto. A faculdade que tem aí os seus projetos de extensão, sempre levando informações de grande importância para a sociedade de Corrente Região. Bem, a respeito da sua pergunta, o Conselho Nacional do Ministério Público é um órgão que tem a função de regular a atividade dos promotores e procuradores da República, né, os membros do Ministério Público, e a OAB ela possui um relevante papel de participação nesse Conselho Nacional, que, semelhante ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tem a função de uma espécie de corregedoria a respeito do trabalho dos membros do Ministério Público, né, uma fiscalização da atuação desses profissionais que são tão essenciais à administração da justiça, atuando nas suas funções constitucionais previstas no artigo 129 da Constituição. Tem a função primordial de promover a ação penal, né, nas ações penais públicas, e nas demais ações trabalha como fiscal da lei, chamado custos legis, bem como nas ações civis públicas, principalmente aí em preservação do patrimônio público, preservação do patrimônio histórico-cultural e do meio ambiente. Então, a OAB, dentro desse aspecto, ela tem essa função também de participar desse conselho, que faz parte aí da fiscalização da atuação profissional dos promotores e procuradores. Perfeito, doutor. Quais são as ações públicas em que a OAB pode se envolver sem evadir competência do Ministério Público? Sem invadir, perdão. É bem interessante essa pergunta, né? Essas atuações no interesse dos direitos difusos coletivos, elas têm um amplo aspecto quanto à legitimidade ativa, né? Nós temos aí desde a ação popular, que é prevista na Constituição Federal, onde o cidadão ele pode se valer dessa ação constitucional para a preservação do patrimônio público, histórico, cultural, o meio ambiente. Nós temos o Ministério Público como titular das ações civis públicas, né? E a OAB, tanto a OAB no Conselho Federal como no Conselho Seccional, né, que é nos estados, ela também tem essa função. Então, ainda que o Ministério Público possa agir na defesa dos direitos coletivos, a OAB também tem essa participação ativa. E aí podemos mencionar a participação em direitos coletivos do consumidor, né, quando são lesados em prestações bancárias, filas de banco por tempo excessivo, né, questões de má fornecimento de água e de energia elétrica, que acontece bastante no nosso estado, né? Então, a OAB também tem essa legitimidade. Em questões de direitos dos animais, né? A OAB tem uma participação ativa na proteção de direitos da criança e adolescente, proteção dos direitos da pessoa com autismo, né? A OAB possui comissões
com participação ativa, principalmente na questão de matrículas escolares que são negadas a crianças com autismo. Então, embora haja essa legitimidade do Ministério Público nessas ações de direitos difusos e coletivos, a OAB também possui essa legitimidade, e o que vem apenas a somar, já que o objetivo é comum, o objetivo é de preservar os direitos de um número indeterminado de pessoas, que você, com ações coletivas, você possui uma força muito maior de buscar a preservação e a garantia daqueles direitos do que através de ações individuais. Então, a OAB tem essa participação ativa na defesa dos direitos de uma coletividade de pessoas. Então, nesse caso, como o senhor bem colocou, então deve haver então uma comunicação entre os órgãos para que de repente não haja uma provocação em duplicidade de um determinado tema ou assunto. O mais interessante, Clóvis, é que haja uma ação em conjunto, né? No entanto, caso o Ministério Público ingresse com uma ação civil pública para garantir a melhoria, por exemplo, do fornecimento de água no município de Corrente, e a OAB tem uma ação também, então o juiz, na maioria das vezes, ele faz uma conexão entre esses processos, e aí você tem uma ação promovida pelo Ministério Público, uma ação promovida pela OAB, que elas têm um objetivo comum, né? Você analisa ali a conexão entre os pedidos, se eles sendo comuns ou parecidos, há uma conexão, as duas ações vão tramitar juntas, você tem uma força maior ali numa provocação do Poder Judiciário, que faz com que o problema seja resolvido de uma forma mais rápida, mais eficiente. Perfeito, doutor. É exatamente essa dúvida que pairou aqui quando a Uhum. gente formulou essa questão, porque a compreensão parecia que ou era um caminho ou era o outro, Uhum. né? Então, como o senhor está colocando para nós aqui, então as duas, Essas as duas ações duas, podem correr juntas as- através de uma mesma decisão, né? Quando você tem esses processos, o juiz costuma fazer o que se chama de conexão, né? No processo civil, você coloca as duas ações em um só, e aí você dá uma decisão que seja comum para os dois, né? Para não ter uma decisão conflitante com o outro. qual o papel das comissões da OAB e quantas comissões tem atualmente? Uma excelente pergunta. A gente tem uma luta travada, uma luta bastante na implementação dessas comissões, né? Nós temos hoje em corrente 20, que a gente chama de subcomissões ou comissões subseccionais, 20 comissões em atuação. Elas vão desde a Comissão de Direito da Mulher, na Advocacia da Mulher, Direito Previdenciário, Direito do Trabalho, Prerrogativas, nós temos Defesa da Criança e Adolescente, Pessoa com Autismo, Pessoa com Deficiência, o direito previdenciário, relacionamento com o poder judiciário, meio ambiente, do professor advogado, enfim, nós temos 20 subcomissões em atuação na nossa subseção de corrente. Cada comissão ela é formada no mínimo por 3 membros, nós temos o presidente, o vice-presidente, o secretário, e outros nós temos os membros, né? Temos uma comissão bem grande que é da mulher advogada, que tem participação de várias advogadas, direito previdenciário, então as pessoas que não fazem parte ali de presidente, vice-presidente e secretário participam como membros. Essas comissões, elas têm um papel importante de descentralizar as atividades da OAB. Então, nós temos a OAB, vocês, estudantes, sabem que nós temos diversas áreas do direito, né? Então, você tem uma área muito forte aqui na nossa região, que é o direito previdenciário. Aí nós temos o direito penal, nós temos a Comissão de Direito de Família. Então, se eu tenho alguma situação, um debate aqui no fórum com o magistrado, que vai falar sobre as ações do direito de família, que são os divórcios, investigação de paternidade, alimentos. O AB participa dessas discussões para a melhoria do serviço da prestação jurisdicional. Aí nós temos uma comissão específica para aquilo. Se é preciso haver nós temos a Comissão de Direitos Humanos, que atua também bastante aqui junto com o município. Quando a assistência social, assistência aos idosos, a crianças vão fazer eventos, a OAB sempre participa, com advogados fazendo palestras. Então, tem esse papel de descentralizar o serviço para não ficar só na diretoria, o serviço, por exemplo, de direito previdenciário com proteção do autismo, com proteção da criança com deficiência, meio ambiente. Então, você tem advogados que militam naquela área e vão prestar esse serviço voluntário e vão atuar junto aos órgãos públicos, Serviço de Assistência Social do município, o Ministério Público, quando vai fazer audiência pública, a Câmara Municipal, quando vai debater um tema. Nós tivemos debate de temas como as invasões de escolas por alguns alunos, né? Então, houve uma preocupação aqui do município de Corrente, a OAB participa. Nós tivemos um debate a respeito
mudança do regime próprio de previdência social, onde a OAB participou também com representantes da Comissão de Direito Previdenciário. Então, ela faz essa descentralização, faz com que a maior parte de advogados participem do debate. Então, você tem uma diretoria com 5 membros que são eleitos, mas você tem indicações de profissionais para trabalhar nessas áreas, que faz com que o advogado, a maior parte de advogados, ela possa participar dos debates e contribuir, principalmente, eu acho que a palavra-chave é essa, contribuição, de acordo com a área que você se especializou, da área que você gosta de trabalhar, que você tem afinidade, você vai participar daqueles debates. Então, eu sou advogado trabalhista. Aí ele participa da subcomissão de direito do trabalho. Nós temos aqui o posto avançado da vara do trabalho, que está voltando a ter audiências presenciais. Então, a OAB tem esse papel de incentivar os advogados a participarem das audiências presenciais para manter a atuação daquele posto avançado. Então, em resumo, é descentralizar o trabalho da OAB e fazer com que a maior parte de advogados possa contribuir nas ações dessas atualmente 20 comissões junto com a sociedade. E nós temos aí o programa de rádio, né? As subcomissões têm um programa de rádio toda terça-feira, das 17 às 18 horas, na Rádio Cerrado, e cada comissão ela vai falar a respeito do seu tema. Nós tivemos uma primeira rodada com temas relacionados àquela subcomissão, aí estamos fazendo a segunda rodada com convites de autoridades que vão falar de temas determinados. Então, antes das eleições do ano passado, nós tivemos uma entrevista com a promotora eleitoral, a doutora Giovânia. Então, se nós temos problemas de segurança pública, fazemos um convite a alguém. Nós tivemos o Setembro Amarelo, convidamos psicólogo para falar com a Comissão de Direitos Humanos. Então, toda terça-feira, a gente tem esse programa de rádio feito pelas subcomissões que vão prestar essas informações para a população. Aproveitando a oportunidade do questionamento, doutor, eu queria saber se essas comissões elas podem ser atuadas só aqui, onde é centrada a subseção, ou ela pode ter atuação em outros lugares, como, por exemplo, aqui em Corrente, né, Barreiras, Gilboés, São Gonçalo, desde que atenda essa necessidade. A nossa subseção de Corrente, ela tem um limite, né, territorial. Nós temos aqui a cidade de Corrente, que é onde tem a sede. Aí vem Riacho Frio, Parnaguá, aí Cristalândia, São Gonçalo, Gilboés, Barreiras do Piauí, Monte Alegre e Santa Filomena. Então, em qualquer dessas cidades que houver necessidade, as comissões elas atuam, né? Nós tivemos recentemente um convite para atuar na zona rural de São Gonçalo do Gurgueia, e uma colega advogada, a doutora Úrsula Elaine, que ela mora em Parnaguá, ela é a presidente da subcomissão de meio ambiente, ela foi fazer uma palestra lá dessa escola. Então, sempre que houver necessidade, o convite, nós fazemos questão de participar dentro desse limite territorial. Então, por exemplo, Curimatá, ela já pertence à subseção de Bom Jesus. Aí, se houver uma necessidade lá, esse convite deve ser feito à subseção de Bom Jesus, que aí lá também tem as comissões. Então, assim, dentro do limite territorial, a gente sempre atua. Tivemos atuações na zona rural de Corrente com as mulheres advogadas, atuação na zona rural e urbana de Riacho Frio também. Então, sempre que somos convidados, nós participamos dentro desse limite do território. Em relação a essa questão da participação, muito bom saber, e esse convite ele pode vir a partir de qual membro da sociedade que tem que partir esse convite, no caso? Aí vai depender da necessidade. Digamos que a Secretaria de Educação de um município pode partir da própria secretaria, de um diretor de escola, de um coordenador. Pode fazer um ofício simples, né, nos convidando com antecedência. A gente vai selecionar um profissional, né, para participar. Se for da área da saúde, também pode partir da Secretaria Municipal de Saúde um convite aqui para uma comissão participar, bem como surge o convite da Câmara Municipal, né, do CRAS, da assistência social. Então, se algum membro de uma comunidade, eu tenho uma associação de bairro, por exemplo, a Associação do Bairro do Vermelhão, e eu quero falar sobre segurança pública, quero um membro do OAB, pode vir até a gente, fazer um convite, que a gente vai sempre participar. Então, pode partir dos órgãos públicos, né, de secretarias municipais, diretores de escola, coordenadores, até mesmo professores, ou de associações de bairros através da comunidade, a gente sempre participa. Eu queria também fazer um adendo nessa pergunta, doutor. Assim como a OAB pode ser convidada para participar de alguns temas e alguns eventos, a população pode acompanhar essas sessões
dessas comissões ou fica restrito somente aos advogados? Quando essa subcomissão ela participa de um evento que é público, aí há um convite de quem organiza, né? Então, vamos lá, a Secretaria de Assistência Social faz uns eventos para os idosos de corrente, e aí ela convida um advogado para falar sobre o direito dos idosos, Estatuto de Idoso, né? O que fala o Código Penal, e aí há um convite para a população em geral. Outras vezes, por exemplo, nós temos algumas discussões sobre direito previdenciário. Qual é o nosso problema? A gente precisa discutir sobre o acesso ao advogado previdenciarista ao INSS, que não está tendo algum problema, ou está tendo algum problema com os processos judiciais na Justiça Federal. Aí isso é uma reunião interna entre os membros daquela subcomissão, eles vão debater quais são os problemas, quais são as possíveis soluções, a gente pede uma reunião com o representante daquele órgão, leva as demandas, pede que seja dada uma solução, faz um debate, tem argumentação e contra-argumentação, nós levamos o nosso ponto de vista da advocacia para resolver aquele problema, ouvimos o outro ponto de vista, né, daquela pessoa que a gente convidou para uma reunião, mas nesse ponto é como ele se restringe a um problema interno da advocacia, aí ele é interno, mas quando nós vamos fazer atividades com a população, aí sim é o convite. Tivemos esse ano a visita da presidente da Comissão Estadual de proteção dos direitos da pessoa com autismo. Então, tivemos uma reunião aqui nessa sala, né, com a comissão aqui de Corrente, com a diretoria da OAB, e foram convidados os pais de crianças com autismo para conhecer um pouco mais os direitos dessas pessoas, né, com autismo. Então, vai depender de qual o objetivo da reunião, tá certo? Perfeito, doutor, esclarecido. Obrigado. Próxima questão. Além da aplicação da prova, qual a função atuante da OAB? Eu acredito que o senhor já tenha respondido, inclusive, pelas questões das comissões, enfim. Mas eu queria fazer uma pergunta mais profunda. O senhor já teve que se envolver no sentido de deferir alguma decisão quanto a algo assim intempestivo que exigisse a sua imediata intervenção? Em relação à gestão, nós temos aqui uma participação administrativa, né, de gerir, por exemplo, esse espaço. Nós temos aqui as salas destinadas a esse espaço de eventos, temos um auditório, salas de atendimento, salas de reunião, cabines de atendimento, e temos salas da OAB espalhadas, por exemplo, no Fórum de Corrente, Fórum de Parnaguá, na Justiça Federal de Corrente, Fórum de Santa Filomena. Então, lá tem uma sala com computador, com mesa, então você tem que fazer toda essa gestão. Aí você tem aquelas despesas que são despesas ordinárias, você tem que pagar a internet, a limpeza, água, luz, né, questão de escritório, e algumas despesas extraordinárias, quando você tem um evento, por exemplo, prestar compromisso para advogados, você tem que fazer ornamentação, você tem que coffee break, você vai fazer um evento, então você tem algumas despesas extraordinárias, uma festa, dia do advogado, festa junina, que a gente criou esse hábito de fazer essa festa. Mas especificamente a sua outra pergunta. Nós temos uma limitação através do nosso regimento interno, né? Nosso regimento, dependemos muito da seccional, que é em Teresina. Então, tem uma confusão, por exemplo, questões de ética e disciplina. E nós temos um problema, nós vivenciamos alguns problemas éticos entre advogados, problemas entre advogados e clientes. Então, nós buscamos uma resolução aqui, a gente marca uma reunião, conversa com as partes e tenta uma resolução. Caso não seja possível resolver, nós precisamos encaminhar essa representação, essa denúncia, o que quer que seja, para o Tribunal de Ética e Disciplina, né? O Tribunal de Ética e Disciplina, que se chama TED, que é TED é a sigla, na verdade, ele fica em Teresina. Então, nós não temos a atribuição de fazer processamento e nem julgar advogado. Então, a gente encaminha, esse processo é feito lá através de um conselho, aí tem um contraditório, tem ampla defesa, tem audiência, e lá é dado o resultado. Certo? Então, assim, algumas vezes nós nos deparamos com situações e podemos sim fazer algumas denúncias, né? Então, se eu tenho um problema de um advogado, com um determinado servidor, com uma agência bancária, isso nós já tivemos, com servidor de órgãos públicos, a questão de atendimento, então nós procuramos ali resolver, inicialmente através de uma conversa, caso não haja conversa, nós vamos atuar através de denúncias e representações em corregedoria. Isso nós já fizemos. Eu tive um problema com um determinado servidor público, atendimento não foi adequado, nós vamos lá e fazemos uma denúncia na corregedoria, e é aquele órgão de corregedoria que vai fazer a apuração
e punir ou não aquele servidor. Tivemos problemas com agências bancárias, de ações de instituições privadas, né? Então, nós também oficiamos as gerências executivas para narrar aqueles problemas de instituições privadas também no atendimento ao advogado. Nós temos uma lei municipal que dá prioridade ao advogado no uso dos serviços bancários, desde que esteja a serviço, a trabalho, então ele tem essa prioridade. Então, às vezes, encontramos uma dificuldade nesse ponto, né? O excesso de filas em algumas instituições bancárias aqui, o mau atendimento ao usuário, né, que fica ali no sol, pegando uma fila enorme, poucos funcionários ali à disposição para poder resolver o problema. Então, tudo isso a gente vem buscando através de cobranças aos responsáveis. Ainda aproveitando aqui a pergunta sobre a aplicação da prova da ordem, doutor, eu acho que é uma coisa que é bem questionada por todos os estudantes quando decidem fazer o curso de Direito, e é uma curiosidade que eu acho que muitos têm, e eu também. Uhum. A aplicação da prova, ela se dá em 2 fases. É necessário, e qual o principal motivo de acontecer em 2 fases, já que você já tem uma experiência, né, já passou por isso aí, daria para nos dar um posicionamento? Interessante a pergunta, Nádia. A questão do exame de ordem, né? Há alguns que criticam, eu sou um ferrenho defensor do exame de ordem, acredito que ele precisa sim, é um filtro necessário, que deveria inclusive ser aplicado para outras profissões, né? Na verdade, o exame de ordem, ele traz ali o conhecimento mínimo que você precisa ter, porque na primeira fase você precisa ter 50%, metade da prova, de 80 questões objetivas, e na segunda etapa você tem uma questão dissertativa, que você precisa ter ali 60%. Então, ela é de extrema necessidade, são 3 provas por ano, né? Na minha época, se você perdesse a segunda, você já tinha que refazer a primeira, agora você já tem a oportunidade de ter uma repescagem, né? E fazer só a segunda de novo. Eram 100 questões para fazer 50, hoje são 80 para fazer 40 na primeira, né? E eram 5 questões dissertativas mais uma peça, hoje são 4 questões mais uma peça. Então, e deu a repescagem, então assim, deu uma repaginada, incluíram algumas disciplinas. Mas é de extrema necessidade, inclusive só fazendo aqui um paralelo a projetos em discussão no Executivo de ter o curso de Direito de forma online, né? Curso de Direito, Odontologia e Enfermagem. A OAB Federal se posiciona totalmente contra, né, essa questão do ensino jurídico ser de forma virtual, e eu concordo. Bom, a respeito já diretamente à sua pergunta, qual a necessidade dessas 2 fases? O que eu vejo? Uma primeira etapa, ela vai... É como um concurso de magistratura, de Ministério Público, né? A OAB, ela possui apenas essas 2 etapas. Se você for fazer um concurso para magistrado, você vai passar pela prova objetiva, pela prova dissertativa, uma prova de sentença e uma prova oral. Ministério Público, você passa por prova oral também. A OAB não cobra prova oral. Talvez haja uma dificuldade logística para isso, pelo grande número de candidatos, né? Mas então o que é que ela faz? Ela faz uma prova objetiva com acho que 18 disciplinas, com 80 questões, para você fazer 40, que ela vai fazer uma cobrança do seu conhecimento médio a respeito de todo o leque de disciplinas. Depois você vai escolher uma disciplina a qual você vai fazer uma prova só a respeito daquela disciplina. Então, vai ser lhe dado um caso prático para você, como advogado, como você resolveria. Você vai ter que saber qual a peça processual, qual a fundamentação e redigi-la, né? E aí você ainda tem 4 questões dissertativas. A maioria são problemas práticos, como você, advogado, iria fazer. Então, te traz um problema e pergunta qual a tese, qual a fundamentação você utilizaria, qual é a peça processual, qual o remédio constitucional você vai usar, qual é o prazo, qual é o artigo. Então, ela vai colher 2 formas de buscar seu conhecimento. Conforme o seu conhecimento geral do curso de Direito, através dessas questões objetivas, de marcar, e depois um conhecimento mais específico e do seu poder de dissertação, né? A advocacia, ela necessita de um poder de dissertação para você escrever bem e um poder de falar bem. Então, você precisa ter essa seleção não só da prova objetiva, mas você tem que ver a questão gramatical, a sua articulação, como você vai concatenar suas ideias, né? A gente sabe que você tem ali a parte introdutória, você faz a fundamentação, você tem que concluir. Então, a parte gramatical, ela é corrigida. Como você vai fundamentar a sua questão dentro de um contexto. Então, olha, eu sei que
a resposta para essa pergunta é o artigo 25 do Código Penal, mas eu não posso chegar lá e botar 25 Código Penal. Eu tenho que contextualizar aquilo tudo. Então, tudo isso faz parte de uma avaliação e a necessidade da OAB é isso. Saber do seu conhecimento sobre as disciplinas de maneira geral, mas o seu conhecimento sobre aquela disciplina específica que você escolheu a se inscrever na OAB. Então, eu, ao me inscrever no exame, eu posso escolher entre direito constitucional, direito administrativo, tributário, empresarial, penal, civil, né? Então, eu escolho uma dessas áreas e faço a minha segunda etapa. Primeira etapa, todas as disciplinas do edital. Segunda etapa, uma só disciplina, que eu vou focar ali naqueles 40 dias que eu tenho para entender o direito material daquela disciplina e o direito processual daquela disciplina. Então, foco para medir ao meu poder também de dissertação. Bem convincente a sua resposta, doutor. Quero só fazer uma ressalva em relação à questão do questionamento dos cursos de Direito e de Enfermagem, né, se é à distância. Realmente eu concordo com sua fala também. Eu não acredito que sairíamos bons profissionais fazendo um curso à distância, até porque o mundo tecnológico ele está tomando de conta, né, da educação em si. Eu acredito muito ainda no tradicional. Perfeito, obrigado, Nádia. Obrigado, doutor. Certa vez, doutor, eu vi uma chamada no portal Corrente Notícias falando sobre a OAB fomentar a advocacia aqui no município de Corrente. Então, a pergunta advém disso. Como a OAB pode contribuir com a advocacia de Corrente? A OAB, ela tem esse papel de fortalecer a advocacia. Então, eu imagino o seguinte, nós temos uma sociedade, uma população, na verdade, que não é tão grande, não chega a 30 mil habitantes na cidade de Corrente. Temos 2 cursos de direito. Então, há uma grande gama de profissionais chegando ao mercado, né? Embora temos estudantes de Formosa, de outras cidades, chegando ao mercado todo ano. E o AB precisa desse suporte, principalmente ao jovem advogado. Então, o que que acontece? O jovem advogado, ele inicia a carreira, a maioria desses advogados não tem uma estrutura financeira para ele montar um escritório equipado, que não é barato, né? Então, a AB, ela oferece esse espaço. Nós temos aqui um espaço físico com a sala para reuniões, um auditório, nós temos cabines individualizadas para fazer o atendimento com computador, com internet, com webcam, para fazer audiência, um funcionamento de 8 da manhã às 18 horas, sem fechar para o almoço, com 2 colaboradores, né, 2 funcionários para dar o suporte. Então, o advogado pode usar computador se ele não tiver, pode usar a sala com ar-condicionado, pode atender o seu cliente aqui, né, fazer reunião. Então, ela dá esse suporte. Se o advogado vai fazer uma audiência lá em Santa Filomena, a OAB tem uma sala dentro do fórum para ele fazer um atendimento, para ele atender o seu cliente, para ele fazer um contrato, fazer uma procuração, caso ele não tenha levado o seu notebook, ele tem essa estrutura de internet, webcam, fazer uma audiência virtual. Se você estiver viajando, precisar parar no Fórum de Ilbués para fazer uma audiência virtual, você tem lá a sala do OAB. Então, ela tem essa estrutura física que, acredito, nenhuma outra profissão forneça para esse profissional, que é essa estrutura de trabalho, como se você tivesse um escritório. Olha, tem um escritório e nós temos aqui em Corrente essa estrutura para os advogados e muitos se utilizam dessa estrutura física que nós temos aqui em Corrente. Nós temos um convênio com o INSS, com um servidor que atende exclusivamente advogados. Ele vem aqui na parte da tarde, então ele atende os advogados aqui numa sala da subseção. O advogado não precisa se dirigir até o INSS, pegar a filha, ele vem aqui e é atendido diretamente por um servidor do INSS. Então, a OAB tem esse papel de dar esse suporte. Um outro tipo de suporte que a OAB fornece são cursos jurídicos. Nós temos cursos pela Escola Superior da Advocacia, muitos virtuais, outros de forma híbrida, outros de forma 100% virtual. Nós vamos promover, agora no mês de novembro, um curso de prática na advocacia, em parceria com a Faculdade Cerrado Piauiense, projeto realizado pelo doutor Cristiano, professor Cristiano Brasileiro, onde teremos aulas com advogados, 100% presencial, 100% gratuito, né, para estudantes de direito, bacharéis e advogados, certo? Teremos aulas no sábado, dia 11, manhã e tarde, sábado, dia 18, manhã e tarde, direito civil, direito penal, direito do trabalho e direito previdenciário. Para quem? Para o jovem advogado
tirar dúvidas, dicas e ver como é o dia a dia da prática de advocacia. Não é um curso teórico, é um curso exclusivamente prático. Então, a gente vai ver que, olha, no dia a dia você vai peticionar assim, o seu atendimento ao cliente vai ser assim, a procuração, nesse caso, precisa ser diferente. Você vai peticionar no sistema assim, como que é a audiência? Você vai sentar em que lado? Está o juiz aqui, eu sento do lado direito, do lado esquerdo. Eu posso falar em que momento? É um curso extremamente prático que a gente vai promover. Então, a OAB tem esse papel de estar reciclando o advogado em determinadas áreas que estão no momento, a advocacia digital está no momento, então a gente precisa reciclar os advogados. Quando os sistemas, o processo passou de ser físico a virtual, a OAB teve que fazer esses cursos, chamar o advogado para ensinar mesmo como que eu uso um token, como que eu faço uma assinatura digital. Então, ela tem que dar esse suporte físico aqui, mas também um suporte intelectual para o advogado, né? Principalmente o jovem advogado que ainda está iniciando ali na sua carreira para angariar seus clientes, para entrar de fato no mercado. Então, ela tem esse papel e o papel também de fiscalizar ali a atuação do advogado, porque nós temos aqui, somos profissionais autônomos, mas sem a função mercantilista que a advocacia não permite. Perfeito, doutor. Bom, aqui vai uma pergunta um tanto devido até a uma comoção recente aí de um assunto, né? A OAB conclui que é inconstitucional o projeto que proíbe casamento homoafetivo. Como presidente da subseção da comarca de Corrente, qual a sua opinião sobre o assunto em questão? Bom, acredito que essa questão seja a atual discussão que está havendo em algumas comissões, né, do Congresso Nacional. É totalmente contra o projeto, é um retrocesso, e acreditamos muito que isso não irá à frente, né? Uma luta conservadora aí a esse aspecto, mas confiamos em que o Congresso, caso não seja por parte do Congresso, mas por parte do Supremo, a garantia da Constituição Federal de todos são iguais perante a lei e que todos temos os direitos, seja eles civis, patrimoniais, previdenciários. Então, o direito ao casamento, o direito a ter essa união, ela não se refere a gêneros, né? Se refere ao ser humano. Então, compartilho do posicionamento do Conselho Federal da total inconstitucionalidade desse projeto de lei e esperamos que ele realmente não tenha futuro. Obrigado, doutor. Como a população pode procurar a OAB e em quais situações? Quais os canais? É bem interessante. A OAB, eu sempre gosto de falar, Clóvis, que ela tem essa função social e precisamos sempre estar estimulando essa participação popular. Nós temos um canal que hoje é o canal mais utilizado, que é o do Instagram. Nós temos uma página no Instagram, né, que é o AB Subseção de Corrente, e aí qualquer cidadão ele pode nos enviar uma mensagem e através de um e-mail. Tá? Nós temos um e-mail que está lá na bio do Instagram. A pessoa pode vir pessoalmente, falar com os nossos colaboradores, como acontece algumas situações. A pessoa, olha, recebi uma notificação, uma intimação, o que eu faço? A gente orienta sempre a questão de ir até a Defensoria Pública. Quando a pessoa, aquele direito, a pessoa pode fazer sem advogado, que existem as possibilidades no juizado especial, até 20 salários mínimos, alguns a gente indica. Caso não haja essa possibilidade, nós temos uma lista de advogados que podem atuar para aquela pessoa, certo? Então, o cidadão ele pode nos procurar pessoalmente aqui, pode nos procurar através do Instagram, através do e-mail. Nós não temos ainda um telefone celular, um telefone fixo, então os canais por enquanto são esses. Mas como nós moramos numa cidade pequena, o que acontece muito? A pessoa acaba tendo contato telefônico nosso, acaba tendo contato telefônico, pede, a gente marca para vir. Então, nós temos 5 membros da diretoria, né? Nós temos 2 colaboradores que trabalham aqui com a gente, então eles também recebem essas ligações, ou até um próprio advogado, né? A pessoa procura advogado, como é que faz para procurar lá o AB, para buscar uma informação? Ele indica para vir aqui pessoalmente, eu passo o telefone da gente e não deixamos nunca de atender a população nesse ponto. Obrigado, doutor. Nádia, por favor. Dando continuidade aqui aos questionamentos, doutor, a gente quer saber quais são as atribuições do presidente da seção da OAB do Piauí. Pronto, as atribuições do presidente, vamos lá, nós temos aqui, são 5 membros da diretoria, o presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e o tesoureiro. Então, nós temos a função, primeiramente, de representar a subseção aqui na nossa região, nos municípios, né, que eu mencionei antes. Então, nós representamos a advocacia em todos esses municípios. Então, se você vai ter algum evento em que a OAB precisa participar, então o presidente, ele representa
a entidade, a nossa ordem. Caso não possa ir por algum motivo, então ele repassa aquele poder, digamos assim, aquela atribuição para um outro advogado, né? Mas em primeiro lugar é do presidente. Então nós temos as atribuições de gerir as reuniões da nossa diretoria. Então nós temos reuniões constantes entre a diretoria, entre as comissões, né? As questões de eventos, nós temos que participar desses eventos, fazer, elaborar, concretizar esses eventos. Nós temos aqui na cidade de Corrente a realização da prova da OAB, como vocês mencionaram. Então, a OAB também participa da realização dessa prova, né? A gente faz essas visitas lá, tem uma fiscalização a respeito da prova. Nós também recebemos as reclamações de advogados para com servidores, reclamações de advogados para com outro colega advogado, reclamação de advogado para cliente, de cliente para advogado. Nós temos também que receber essas reclamações, fazer a gestão da nossa estrutura física. Então, a gestão dessa sede, com todas as suas salas, né, com as despesas e com as despesas das salas que a gente tem no fórum, tudo, o presidente com o tesoureiro, né? Então, nós temos essa função, as compras, né? Então, nós temos que fazer compras aqui de material de expediente, eu tenho café, tem água, tem um copo, tem estrutura. Ah, queimou um ar-condicionado, nós temos energia aqui muito ruim, principalmente aqui nesse setor, cai bastante, aí queima um ar-condicionado, então você tem que fazer tudo, então você tem que ter esse contato com Teresina, né, quem nos mantém financeiramente, então tem um repasse mensal para as despesas, então se deu um problema aqui, a gente tem um computador, queimou, vamos consertar aqui, vai ter que mandar para Teresina, então nós temos que ir representar a subseção, que nós representamos a advocacia do Extremo Sul, em reuniões na capital, né? Então, nós temos os chamados colégios de presidentes. A cada semestre, há uma reunião, dura 2 dias de reunião, entre as 16 subseções do Estado. Nós temos 16 subseções, aqui é Corrente, Bom Jesus, Floriano, Uruçuí, São Raimundo Nonato, Oeiras, Floriano, Picos, Valença, Barras, Esperantina, Parnaíba, entre outros, Água Branca e Teresina. Então, há reuniões com todos os 16 presidentes, com o presidente seccional, né, que é o presidente estadual, onde nós temos a responsabilidade de levar os problemas que a gente enfrenta e buscar soluções. Então, compartilhamos problemas em comuns, né, que são aí das mais variadas formas de falta de juízes, falta de promotor, de oficiais de justiça, processos lentos, né? A falta de urbanidade entre os servidores com advogados, enfim. Levamos essas demandas e buscamos soluções junto à seccional. Então, o presidente tem essa função de representar e estar lá levando as reclamações da advocacia nessas reuniões que acontecem a cada semestre. Né? Nós temos um triênio, né? São 3 anos de gestão, e conseguimos, né, graças a Deus, conseguimos dividir bem as funções com a nossa diretoria, né? Tem um regimento, o presidente faz as suas funções, secretário-geral, secretário adjunto, tesoureiro e a vice-presidente. Por exemplo, as subcomissões que nós mencionamos, que são 20, elas são coordenadas pela vice-presidente, né? Ela coordena esses programas tudo, ela tem essa função de coordenar, já foge da minha alçada, tá certo? Mas é gerir essas situações que demanda um bom tempo e receber digamos, esses problemas aí da advocacia. E a gente sempre está ajudando os colegas advogados, né, que precisam de algum contato, de resolver algum problema, então sempre se direciona a gente para estar buscando alguma solução. Satisfeitos com os questionamentos e as respostas, doutor, a gente queria saber se teria alguma outra coisa que você quisesse acrescentar que é de suma importância para nós e para a população. Bom, eu, em primeiro lugar, aqui quero agradecer a oportunidade. Eu achei bem interessante, principalmente o nível aí das perguntas, fez com que a gente pudesse esclarecer bastante a função da UAB, né? Então, o que eu gostaria de fazer é parabenizar aqui a vocês, aos alunos, né? A postura que vieram para esse programa. O professor Cristiano, certamente, aí, com brilhantes ideias, que vem aí sempre inovando a atuação do ensino jurídico aqui na nossa cidade.
E complementar que a OAB está de portas abertas aqui para a advocacia, né? Nós temos uma preocupação grande com a jovem advocacia, principalmente por sabermos as dificuldades. Nós temos um número grande de advogados na nossa região. Isso faz com que haja algumas dificuldades, né, no início da carreira. Então, nós temos essa preocupação de sempre propiciar uma estrutura para essa advocacia. Então, nós sempre convidamos o advogado jovem, às vezes ele fica com receio, até de estar aqui, de conhecer a sede, e essa sede aqui é para a advocacia, que os advogados procurem mais o nosso espaço físico, utilizem desse espaço, que é um espaço aqui para eventos, né? É um espaço exclusivo para a advocacia. Nós não fazemos locações para pessoas de fora, é para a advocacia utilizar isso aqui, utilizar as salas, né, de atendimento. Então, fazemos aqui esse registro para que a advocacia participe das comissões. Por quê? Porque é uma forma do advogado estar inserido entre os colegas, né? Para ele ficar conhecido entre os colegas, olha, fulano é advogado que atua em tal área, e também para ele se colocar no mercado de trabalho. Nós temos uma possibilidade de publicidade, mas é uma publicidade limitada, né? Nós não podemos fazer publicidade como outros autônomos, médicos, enfermeiros, engenheiros podem fazer. Então, que é o advogado se mostrar como profissional. E automaticamente, nem consequentemente a isso, a população ela se sentir mais à vontade de procurar o AB. Procurar o AB quando tem um problema. Então, nós temos aqui, às vezes, o cidadão não quer procurar a delegacia, a mulher vítima de uma agressão não sabe como é que faz para procurar a delegacia. Então, nós temos uma comissão da mulher advogada que vai dar esse suporte a ela, pode acompanhá-la para ela se sentir mais à vontade, certo? Então, se uma mãe teve uma mãe de um filho autista, teve uma matrícula negada, seja numa escola pública ou particular, e ela não sabe para onde ir, nós temos aqui uma comissão específica que atua na defesa dessas pessoas. Ela vai até a escola, ela vai buscar garantir aquele direito que é legal. Então, a partir do momento que nós temos um grande número de advogados participando, a população está vendo aquela participação e sabe, olha, eu não conheço o presidente da OAB, nunca falei com ele, mas eu conheço o advogado Clóvis, que eu vi que ele faz parte dessa comissão, ele pode me ajudar. Então, a partir disso, é um canal para que a pessoa procure a OAB, que ela tem essa função também social, né, de ajudar o cidadão na busca dos seus direitos. Então, o recado final que eu gostaria de deixar é esse, para que a jovem advocacia participe da OAB, porque, consequentemente, a população também vai participar dos projetos da Ordem dos Advogados do Brasil. E muito obrigado. Aproveitamos aqui, né, para parabenizar pela iniciativa também de deixar as portas abertas para a população e para os jovens advogados. É um zelo pela profissão e a gente sabe que precisamos desse apoio, né, futuramente, quem sabe se não estamos inseridos aí após a prova da ordem. Queremos aproveitar também para agradecer, doutor, por compartilhar conosco esses conhecimentos, essas informações que são de suma importância. Parabenizar também aos colegas, companheiros aqui que estivemos na busca dessas informações, ao professor Cristiano pela iniciativa e que nos apoia sempre, e agradecemos a todos vocês, espectadores e ouvintes, pela audiência através das redes sociais e canal do YouTube da Faculdade do Cerrado Piauiense e também pelas ondas de rádio educativa do Cerrado. A vocês que nos acompanham pela internet, no site tudoradio.com. Este programa foi produzido pelos acadêmicos do segundo bloco do curso Bacharelado em Direito da Faculdade do Cerrado Piauiense, sob a direção-geral do professor Cristiano Brasileiro, professor e diretor. Agradecemos ao diretor artístico e administrativo da Rádio Educativa do Cerrado FM, senhor Cândido Rodrigues, pelo empenho e pela parceria. Obrigada aos acadêmicos aqui presentes, a todos vocês que nos assistem, nos ouvem e nos acompanham. Estaremos de volta no próximo episódio. Até lá. O descontentamento é o primeiro passo na evolução de um homem ou de uma nação. Oscar Wilde.